Olá, tudo bem? Tranquilo na santa paz do Senhor Jesus? Prazer estar aqui com vocês novamente para gravarmos um vídeo. Mais um vídeo falando das coisas de Deus, falando da palavra de Deus, falando daquilo que Deus ensina para nós, no nosso coração. E eu quero te pedir, para ti que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que dê o seu like, que dê o seu joinha, né, como se diz, para nos ajudar, para que a plataforma entenda que os nossos vídeos são relevantes. Como eu digo sempre para vocês, nosso objetivo aqui não é ganhar dinheiro, não é ficar rico, mas sim levar a palavra de Deus. E eu quero te dizer mais, nós temos um Pix que fica aqui embaixo, ó, porque nós temos despesa com o canal, tá? Nós temos despesas, nós temos que pagar as pessoas que fazem o trabalho para a gente. E eu quero pedir para você que quiser ofertar esse canal com aquilo que você sentir no coração, por favor, nos ajude, fique à vontade. O valor fica no que Deus falar no teu coração. Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto polêmico, talvez eu vá encontrar resistência de alguns, mas não tem problema. É a minha opinião baseada na palavra de Deus, né? Eu não sou o dono da verdade, não sou aquele que tem a razão, entendeu? Estou aberto a críticas, assim como eu também critico aqueles que eu não gosto, mas jamais ofendo ninguém. E se a pessoa me criticar, sem me ofender, está tudo tranquilo, cada um tem seu ponto de vista. Tá? Então eu quero convidar você a ler comigo, neste momento, lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 23, que diz assim: E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Gênesis 2, 23 e 24. Bom, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho de uma coisa que as pessoas dizem que é impossível, é impraticável, não pode acontecer. Bom, quando uma pessoa se une em casamento, tanto o homem quanto a mulher, eles são uma só carne, eles tornam-se uma só carne, eles abandonam a sua velha vida e tornam-se uma só carne, uma família. Eles criaram uma família. Mas a família que Deus criou é para que haja amor, compreensão, companheirismo, gratidão e principalmente amor. Deus não criou a família para as pessoas serem agredidas, para um subjugar o outro, para um humilhar o outro. Não, Deus não criou para isso. Porque a gente tem que entender que o grande propósito do Senhor Jesus, o grande propósito de Deus, porque Jesus sempre existiu, né? O Cristo sempre existiu. O propósito do Senhor em relação a isso foi criar a família. Deus não criou casamento. A gente sabe disso, que Deus criou a família. O casamento quem criou foi o homem. Tanto é que Adão celebrou o seu próprio casamento quando ele disse essas palavras de Gênesis 2, 23 e 24. Ele mesmo celebrou o seu casamento, não foi Deus, foi ele mesmo. Então, amados, a gente tem que entender uma coisa. Quando Deus fala com a gente em relação ao matrimônio, ele já avisa de antemão, ele já diz, olha, ele sempre vai mandar alguém te dizer, olha, não casa com esse cara, que esse cara vai te fazer sofrer. Não casa com essa moça, porque essa moça vai te fazer sofrer. E aí, lá na frente, depois de algum tempo de casado, começa o sofrimento, começa a dor, começa aquela coisa assim, a destruir a pessoa por dentro. A pessoa começa a desaparecer fisicamente, porque a pessoa começa a envelhecer precocemente. E aí, então, vem a separação. Mas a palavra de Deus também diz que aquela mulher que se divorciar, que não se case, isso vale para o homem também. E aí uma determinada mulher se separa, um homem se separa,
E os dois resolvem se converter ao Evangelho. E aí chegam numa igreja e o pastor vai dizer para eles, olha, para vocês terem comunhão com Deus, para vocês terem comunhão com a igreja, vocês terão que casar. Mas como que o pastor está mandando casar? Se a palavra diz que se a mulher que quiser casar de novo, que se reconcilie com o marido. Mas aí ela vai se reconciliar com uma pessoa que bate nela? Ela vai se reconciliar com uma pessoa que despreza ela? Amados, nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter inteligência para entender isso. Quando nós nos separamos e nós nos divorciamos e vamos casar de novo, Deus não vai amaldiçoar a tua vida. Eu vou pegar um exemplo bem simples para dar para vocês poderem entender. Quando Davi pecou, quando Davi mandou matar Urias, quando Davi adulterou com a mulher de Urias, Davi se arrependeu profundamente. E o Senhor perdoou Davi. Trouxe Urias de volta? Não, não trouxe. Mas o que aconteceu? Teve consequências o pecado de Davi. Então eu digo para ti, que casou, divorciou, casou de novo, tu não está em pecado, mas o teu pecado de ter separado conforme o Senhor não determinou tem consequências. Às vezes aquele filho que tu tem, que é daquele outro relacionamento, o menino é igual ao pai, tu não consegue se desvincular daquilo porque aquele menino é igual ao pai. No caso do homem, às vezes a menina, ou o menino também, ele tem o gênio da mãe. E por mais que tu esteja em outro relacionamento, tu não consegue se desligar daquilo. Tem consequências. Eu estou citando pequenos exemplos, pode haver outros exemplos. Tá? Deus não criou o homem para que o homem seja infeliz. Porque nós pecamos todos os dias, nós erramos todos os dias. Então o fato de tu ter casado, separado e contraído um novo matrimônio não te faz um pecador, não vai te levar para o inferno. Tudo bem aquelas pessoas que querem pensar assim, querem agir assim, que o façam, são livres. Mas tu já pensou, já imaginou uma pessoa, eu vou me separar e vou ter que ficar, eu vou me separar ou vou ter que ficar para sempre sozinho, vou ter que ficar para semente? Ou eu vou me casar e vou ter que ficar para sempre com essa pessoa, não importa o que aconteça. Mesmo que a pessoa me mate, eu fico ali casado, eu fico ali casada. Não tem cabimento, né? Deus não é assim. Quando a gente fala que Deus é amor, é uma verdade, mas Deus é justiça. Deus sabe, porque aquilo, como eu te falei no início, alguém te avisou, não casa. Teu pai te falou, tua mãe te falou. Uma pessoa que Deus colocou no teu caminho te disse, não casa. Não, mas eu amo, eu vou casar. E lá adiante deu problema. Então o que vai ter? Consequências. Deus não vai te perdoar? Vai, Deus vai te perdoar. Mas vai ter consequências. O fruto da tua desobediência tu vai colher. Davi, o Senhor falou para Davi, a espada nunca mais se apartará de tua casa, e até hoje Israel vive em guerra. Até hoje. Israel sai de uma guerra e entra na outra. Nunca, a espada nunca está longe da casa de Davi. O teu erro não é o mesmo de Davi, mas o teu erro é o teu erro. E tu sabe que vai ter consequências. Se tu conseguir entender isso, tu vai viver uma vida em paz com Deus. A misericórdia de Deus vai ser sobre a tua vida. Só, meu amigo e minha amiga, irmã, amados do Senhor, aquilo que o homem planta, ele vai colher. Não tem como a gente escapar da colheita. A colheita sempre nos alcança. Eu errei lá atrás, quando todo mundo me disse que não era para mim entrar nessa barca furada, como se diz. Eu entrei e agora está afundando.
Eu preciso da misericórdia de Deus para me salvar. Deus não te condena. A única coisa que Deus não quer é que alguém se perca. A palavra de Deus diz que o Senhor não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos se salvem. Mas a gente tem que entender que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Não adianta fugir. Se você errou lá atrás, se você pecou lá atrás, passem-se 10 anos, 5 anos, 15 anos, a colheita vem. Você vai entrar num novo relacionamento, com uma nova pessoa, com um novo homem, com uma nova mulher, e as coisas vão ter que ser desse jeito, as coisas vão ter que ser dessa maneira. Então eu digo para ti neste momento, confia no Senhor. Se tu casou, não deu certo, se separou e está vivendo com uma outra pessoa, não faça isso então. Se divorcie legalmente e case novamente. Case perante as leis dos homens, porque para nós obedecermos a Deus, nós temos que obedecer a lei dos homens. Não adianta dizer que eu obedeço a lei de Deus e não obedeço a lei do meu país. Se tu puderes pensar nisso, pense, reflita. Separou? O casamento é para sempre. O casamento é para sempre. A palavra de Deus diz que o casamento é para sempre e ela vai ficar para sempre, vai ficar sempre vinculada àquilo ali, nunca mais tu vai conseguir desvincular. Mas se o teu coração não te acusa, tu foi vítima, tu foi mulher de um homem agressivo, violento, tu foi marido de uma mulher narcisista, também violenta da mesma forma, o Senhor te perdoa, o Senhor te dá uma nova chance. Como eu disse no início, posso até sofrer críticas, mas as críticas são bem-vindas desde que com educação. É a minha visão. Deus não te criou para sofrer. Deus não te criou para ser infeliz. Deus te criou para que tudo se vá bem na tua vida. E se tu não sabia e agora te converteu ao Senhor, o Senhor, Ele mesmo diz nos teus pecados, não me lembrarei mais. Ele não só diz como Ele faz, Ele te perdoa, mas nós não podemos esquecer das consequências. Os nossos erros têm consequências. E nós vamos ter elas na nossa vida. Às vezes, não digo não às vezes, mas para sempre. Sempre na nossa vida. As consequências dos nossos erros, elas vão até o dia que o Senhor disser, chega, está livre de ti a consequência. Mas esse dia chega para cada um de maneira diferente. Amém? Consegui passar um recado para ti? Essa foi uma grande pergunta que eu recebia sobre casamento e como é que fica. Quem casou, separou, casou de novo, vai morrer no pecado, está condenado? Não está condenado não, desde que tu te volte para Deus, desde que tu te volte para a palavra do Senhor. Tu peça perdão pelo erro que tu cometeu casando com aquela pessoa que não era para te casar. Mas agora vai ter consequências, mas tu vai poder entrar num novo matrimônio com uma pessoa que vai ser tua companheira, porque agora tu vai poder escolher. Agora tu vai casar no Senhor, agora tu vai escolher no Senhor. Não pensa não que Deus escolhe a pessoa para ti não, tá? O Senhor abençoa as nossas escolhas, sejam elas boas ou más. É nós que escolhemos, Ele só diz o amém. Glória a Deus por isso. Vamos falar com o Senhor? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Chegamos diante de Ti, Senhor, com a certeza e com a capacidade, Senhor, que Tu nos dá de entender a Tua palavra. E por isso, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. E por isso eu te peço, ó Pai, abençoa essas vidas que estão assistindo esse vídeo, que estão ouvindo este áudio, não importa em que tempo, Senhor. Mas que
possa ser uma bênção para eles, Senhor. Que possa abrir o entendimento, para que possa haver paz, para que possa haver amor, para que possa haver harmonia nessa família, Senhor. Deus amado e Deus querido, toma conta desse lar, Senhor. Toma conta desta mulher, toma conta deste marido, toma conta dos filhos, toma conta da família de um modo geral, Senhor. Pois como eu disse desde o início, Senhor, o Senhor não criou casamento, o Senhor criou famílias. Família é a grande criação de Deus. Por isso, Deus amado, abençoa essas famílias que nos assistem. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.